Instalação do Linux autônoma. Né? Essa instalação do Linux autônoma, normalmente, são aquelas versões que vêm com um computador. Ou seja, eu desenvolvo uma aplicação para um determinado fabricante, ou eu sou uma empresa que sou uma distribuição Linux e crio uma versão específica para determinado fabricante. Esse CD vem com o computador e o Linux já vem instalado no computador. Aquele CD é o CD do computador, onde tem os drivers de comunicação, os recursos, as aplicações que foram permitidas colocar, né, e o próprio Linux. Qual é o lado positivo disso? Por ser autônomo, o usuário que não tem intimidade com tecnologia da informação, ele vai conseguir fazer esse processo muito mais rapidamente. Né? Isso é uma coisa muito positiva. Né? Isso é inclusão digital. Uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com o equipamento tecnológico vai poder caminhar com esse equipamento, vai poder mexer naquele equipamento, usar, instalar um sistema, montar aquilo que ele quer usar. Né? Instalação de aplicações como internet, como outros, se torna mais simples nessas ferramentas, porque elas foram desenvolvidas para um mercado de usuários que estão muitas vezes começando a trabalhar com computador, às vezes é a primeira experiência, o primeiro contato. Então tudo isso, uma versão, um Linux autônomo, tem benefício. Né? Para quem já trabalha na área, para quem já é desenvolvedor, ou tem um bom conhecimento da área de tecnologia, da informação, uma aplicação autônoma serviria apenas para ganhar tempo. Porque aquela pessoa está preparada para configurar, né, passo a passo, pacotes, drivers, dispositivos, acessos, tudo isso. Então, ela saberia fazer. Mas a instalação autônoma tem a finalidade também de ganharmos tempos. Uma coisa interessante é que, como eu falei há pouco, que algumas instituições públicas fortalecem o uso do Linux por ser uma aplicação livre, diminuir custo, para permitir a inclusão das pessoas no ambiente digital, a conhecida inclusão digital. Isso facilita, inclusive, no desenvolvimento de carreiras. Às vezes uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com aquela ferramenta, faz uma vez, começa a se interessar por aquele produto, né, e começa a achar interessante trabalhar com tecnologia. E aí procuram se qualificar, procuram um curso, procuram se especializar e tornam-se pessoas mais habilitadas a essa ferramenta. Temos pergunta, Tatiana? Temos aqui do Polo Sapé, professor Jonas. Será que essa evolução não vai fazer com que o sistema operacional tão seguro como o Linux fique tão vulnerável quanto o Windows, por exemplo, tendo em vista que as distribuições baseadas em Debian ainda seguem a mesma estrutura, ou seja, trabalhar em modo shell? Não, a diferença das seguranças entre o Linux e o Windows não está somente no modo shell, nem no ambiente gráfico, não é isso. A segurança do Linux está baseada na forma com que o Linux cria arquivos, na estrutura interna do sistema operacional. Ou seja, meu ambiente de arquivos, vamos falar tipo de arquivo. Meu tipo de arquivo no Windows e meu tipo de arquivo no Linux são completamente diferentes. Eu posso ler as duas características, os dois arquivos, mas a estrutura do arquivo é diferente. Né? Como se vê no mercado, mesmo no mercado de hoje, já com o Linux em vários ambientes, em residências, escolas, empresas, mesmo assim, não se vê falar que o Linux pegou o vírus, por exemplo.
mesmo estando pulverizado dessa forma. Isso não vai levar. Por quê? Porque a estrutura de arquivo do Linux é diferente. Eu descobri há uns 30 dias atrás a primeira empresa que desenvolveu de fato um antivírus para Linux, que é a Kaspersky. Eles já desenvolveram o primeiro antivírus para Linux. Isso quer dizer que em algum lugar alguém sugeriu isso, o mercado, ou eles estão dando um passo à frente. Por quê? Sabemos que a segurança do Linux hoje está baseada em ambiente shell, está baseada em estrutura gráfica. Todos esses ambientes permitem segurança. Sabemos também que segurança em sistema de informação é algo abstrato, né? Eu tenho um nível de segurança e esse nível de segurança só é considerado um bom nível de segurança até enquanto alguém não consegue quebrar esse nível. Quebrou o nível, já tem que ter outro. Então, à medida que hoje os especialistas em segurança desenvolvem protocolos dentro de Windows, Linux, protocolos de segurança, né, hoje nós estamos 3 protocolos à frente. Né, porque quando se quebra um, o outro já está a postos. Então, essa questão de quebra de segurança com a pulverização do Linux no mercado, eu não acho que vai acontecer com tanta facilidade assim, por conta da diferença de estrutura de arquivo. Voltando para a instalação autônoma, né, essa proximidade do usuário é um benefício muito interessante para os novos, né? Porque uma vez que você já conhece um ambiente, como o ambiente Windows, que você vai para o Linux, existe alguma resistência. Se você não conhece ambiente nenhum e começa no Linux, a resistência é bem menor. E a instalação compartilhada, né? A instalação compartilhada é você poder utilizar no mesmo equipamento Linux e Windows, por exemplo. Isso é comum em alguns ambientes, né, onde você tem algumas aplicações que não trabalham com Linux. Por mais que nós tenhamos hoje aplicações para tudo quanto é coisa dentro do Linux, tem algumas ferramentas que você só usa no Windows ainda. Então, a finalidade de usar uma instalação compartilhada seria essa: permitir essa manipulação de arquivo entre os dois sistemas operacionais que estão instalados na mesma máquina. Quanto ao tipo de instalação, a definição do tipo de instalação, qual a finalidade, por que é que eu vou instalar o Linux no meu computador? Para que eu vou instalar o Linux no meu computador? O que ele vai ser, o que ele representa, quais as principais características para que eu possa usar o Linux no meu computador. Aqui nós vamos falar exatamente disso, dos tipos, como mostra aí o slide, dos tipos de instalações com suas funções. Nós falamos das formas de instalação do Linux e aqui nós vamos falar do tipo de instalação do Linux para a sua aplicabilidade. Ou seja, eu enumerei aqui 5 tópicos. Até temos outras finalidades, mas esses aqui são os mais importantes, onde você consegue visualizar melhor. Vejam aí no slide que o primeiro tópico fala sobre servidor de rede. Servidor de rede, estação de trabalho, computador doméstico, servidor de internet e servidor de e-mail, VPN, firewall. Vamos conversar sobre o servidor de rede. Primeiro, qual a função do servidor de rede? Para que serve um servidor? O servidor, ele é uma pessoa responsável por tudo que acontece na rede. Ele é o elemento pensante da rede. Numa rede estruturada conforme os padrões,
O servidor, ele armazena todas as coisas da rede, tudo que está dentro da rede tem que ser armazenado no servidor. Os usuários acessam o servidor para depois acessar a rede. Os programas estão instalados no servidor e não na rede. Estão em rede, mas não estão instalados na rede. Estão instalados no servidor.